Era um dia ensolarado em São Paulo, mas para Pedro, um garoto de apenas 12 anos, a luz do sol pouco iluminava sua vida. Ele vivia com sua mãe, Dona Clara, e sua irmã mais nova nas ruas do centro da cidade. Cercados por arranha-céus e multidões apressadas, Pedro e sua família eram invisíveis para a maioria das pessoas. Tudo havia desmoronado 2 anos antes, quando o pai de Pedro morreu em um trágico acidente de trabalho. Sem apoio de parentes próximos, a mãe não conseguiu manter o aluguel da pequena casa onde viviam. Desde então, o trio enfrentava dias e noites difíceis, encontrando abrigo sob viadutos ou nas calçadas de prédios abandonados. Quer saber como essa história termina? Fique comigo até o final. Seja bem-vindo ao Relatos Incríveis. Aqui você encontra histórias reais e emocionantes que inspiram e transformam vidas. Já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível. Agora, vamos começar! Apesar de sua aparência franzina e roupas remendadas, Pedro tinha olhos que transmitiam uma sabedoria precoce, reflexo da sua luta diária. Todas as manhãs, ele saía com uma sacola plástica, vasculhando as ruas em busca de latinhas e garrafas plásticas para reciclar. O pouco que conseguia juntar servia para comprar comida para sua mãe e irmã. Dona Clara, embora esforçada, tinha a saúde fragilizada, agravada pelas duras condições em que viviam. O centro da cidade era um palco de desigualdade. Pessoas em carros de luxo passavam apressadas enquanto moradores de rua, como Pedro, lutavam para sobreviver. Mas ele havia desenvolvido um talento especial e era atento a cada detalhe. Sabia onde encontrar mais materiais recicláveis, quais comerciantes podiam oferecer sobras de comida e quais ruas eram mais seguras. Naquela manhã, Pedro estava em uma esquina movimentada, perto de uma loja de luxo, quando algo inusitado aconteceu. Enquanto vasculhava os arredores, ele encontrou uma carteira caída no chão. Ao abri-la, descobriu algo que mudaria sua vida e documentos, cartões e uma quantia de dinheiro, mas, mais impressionante, o nome impresso nela, Neymar da Silva Santos Júnior. O coração de Pedro disparou. Ele sabia quem era Neymar, o ídolo mundial do futebol. Muitos, em sua situação, teriam apenas pegado dinheiro, mas Pedro tinha outra ideia. Ele sabia que aquela carteira poderia ser sua chance de fazer algo maior. Sem pensar 2 vezes, ele procurou por alguém que pudesse ajudá-lo a devolver o objeto ao dono. Após muita insistência, conseguiu entregar a carteira a um segurança da loja, que prometeu que ela chegaria às mãos de Neymar. Dias depois, para a surpresa de Pedro, um carro luxuoso estacionou perto do lugar onde ele e sua família estavam. Neymar desceu, acompanhado por sua equipe, e se dirigiu ao garoto. Ele havia ficado emocionado com a honestidade e o gesto do menino. Pedro não pediu dinheiro nem fama, apenas fez um único pedido. Eu só quero que minha mãe e minha irmã tenham um lugar para morar. Neymar, tocado pela simplicidade e sinceridade de Pedro, não apenas atendeu ao pedido como foi além. Ele garantiu à família um lar digno e ofereceu suporte para que Dona Clara pudesse recuperar sua saúde. Aquele dia ensolarado, que começou como mais um capítulo difícil na vida de Pedro, terminou como o início de uma nova jornada para ele e sua família, uma história que uniu 2 mundos tão diferentes em um gesto de humanidade e esperança. Em uma movimentada esquina de São Paulo, Pedro, um garoto de 12 anos, esperava pacientemente em frente a uma padaria famosa. Observava as pessoas entrando e saindo, torcendo para que algum cliente lhe pedisse pequenos serviços em troca de um pão ou café. Era sua rotina em sobreviver com dignidade, mesmo em meio à dura realidade das ruas. Enquanto Pedro aguardava, um carro preto e luxuoso estacionou rapidamente em frente à padaria. Dele saiu um homem alto e bem vestido, com um celular preso à orelha, falando apressadamente. Ele entrou no estabelecimento, deixando a porta do carro entreaberta. Pedro, sempre observador, notou o movimento, mas permaneceu em seu lugar, como fazia para evitar problemas. Poucos minutos depois, o homem voltou, entrou no carro e partiu, mas algo estranho chamou a atenção de Pedro. Um objeto escuro estava caído na calçada. Ele se aproximou e viu que era uma carteira de couro preta. Curioso, pegou o objeto e, ao abri-lo, ficou surpreso.
Dentro havia documentos, dinheiro e um cartão com o nome gravado em letras douradas, Neymar Júnior. Pedro reconheceu imediatamente o nome. Embora vivesse em condições difíceis, as histórias sobre Neymar e sua generosidade eram conhecidas até nas ruas. Segurando a carteira, o garoto sentiu o coração disparar. Ele sabia que aquele item valia mais do que ele conseguia em meses de trabalho, mas também sabia o que precisava fazer. Eu tenho que devolver, pensou, ignorando o ronco de sua barriga. Com determinação, Pedro começou sua busca para encontrar o dono da carteira. Andando pelas ruas movimentadas, ele sentia um misto de nervosismo e ansiedade. Encontrar Neymar parecia impossível, mas ele decidiu tentar. Começou a perguntar em lojas e comércios locais se alguém sabia como contatar o jogador. As reações variaram. Alguns riram, achando que ele inventava a história. Outros o ignoraram por completo. Mas Pedro não desistiu. Após várias tentativas frustradas, entrou em uma pequena loja de conveniência. Lá, foi recebido por seu Jorge, o proprietário, que ouviu atentamente o relato do menino. Você é corajoso, garoto. Muitos fariam outra coisa com essa carteira, disse seu Jorge, admirado. Comovido pela honestidade de Pedro, ele decidiu ajudar. Pegou seu celular, pesquisou informações sobre Neymar e encontrou o contato de sua assessoria. Enquanto esperavam por uma resposta, seu Jorge teve uma ideia. Gravou um vídeo com Pedro explicando sua intenção de devolver a carteira sem mencionar sua situação difícil. O vídeo foi postado nas redes sociais e rapidamente viralizou. Em poucas horas, a história do garoto honesto que encontrou a carteira de Neymar chegou ao jogador. No final daquela tarde, um carro preto estacionou na rua onde Pedro costumava passar seus dias. Quando a porta do veículo se abriu, desceu Neymar, acompanhado de seguranças e um assessor. A presença do jogador atraiu uma multidão. Pessoas se aglomeraram, tirando fotos e comentando. Pedro, surpreso e envergonhado, mal acreditava no que via. Apertava a carteira contra o peito enquanto Neymar se aproximava com um sorriso. O jogador, emocionado com a atitude do garoto, agradeceu e conversou com ele. Pedro não pediu nada em troca, mas Neymar decidiu mudar a vida do menino e de sua família, garantindo um novo começo para todos. Naquele dia, o gesto de honestidade de Pedro não apenas tocou o coração de um ídolo, mas também inspirou uma cidade inteira. Sentindo uma mistura de medo e euforia, Pedro tentava organizar os pensamentos enquanto a cena ao seu redor parecia surreal. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma história emocionante. E comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Você é o Pedro, certo? Perguntou Neymar, aproximando-se com um sorriso amigável. Pedro, ainda tímido, apenas assentiu com a cabeça, sem conseguir dizer nada de imediato. Neymar, então, abaixou-se para ficar na altura do garoto. Eu vi o vídeo. Obrigado por cuidar da minha carteira. Você nem imagina o quanto isso significa para mim, disse o jogador, com um tom sincero e acolhedor. Finalmente, Pedro encontrou coragem para responder, embora ainda gaguejasse um pouco. Eu só queria devolver. Não é certo ficar com algo que não é meu. A sinceridade do garoto emocionou Neymar profundamente. Ele colocou a mão no ombro de Pedro, como quem reconhece um gesto de grandeza. Você tem um coração enorme, Pedro. Curioso, Neymar quis saber se Pedro precisava de alguma coisa. Tem algo que eu possa fazer por você? Pedro hesitou por um momento antes de responder, com uma simplicidade que tocou a todos ao redor. Eu só queria um pouco de comida para mim e para minha família. Minha mãe e minha irmã estão com fome. Neymar ficou sem palavras. A humildade do pedido mexeu com ele, trazendo à tona memórias de sua própria infância. Ele trocou um olhar significativo com seu assessor, como quem diz, e isso não pode ficar assim. Pedro, comida vocês terão. Mas eu quero fazer mais. Quero conhecer sua família. Posso ir até onde vocês estão agora? Perguntou Neymar. O garoto hesitou,
envergonhado pela realidade em que viviam, mas acabou concordando. Guiou Neymar e sua equipe até o lugar onde sua mãe, Dona Clara, e sua irmãzinha, Sofia, esperavam. Sob um viaduto, cercadas por poucos pertences e cobertas por mantas gastas, estavam Dona Clara e Sofia. A expressão de surpresa de Clara ao ver Neymar foi imediata. Pedro se apressou em explicar: mãe, ele veio porque eu devolvi a carteira dele. Neymar, visivelmente emocionado, abraçou a família e disse: vocês não vão mais passar por isso. Eu vou ajudar. Dona Clara, entre lágrimas, contou como haviam perdido tudo após a morte do pai de Pedro. Mesmo com todas as dificuldades, ela fazia o possível para cuidar das crianças e manter a dignidade. Sofia, agarrada à mãe, observava Neymar com olhos curiosos e um sorriso tímido. Neymar passou alguns minutos ouvindo cada detalhe da história, com uma expressão de empatia que só quem conhece a dureza da vida pode demonstrar. No final, ele se levantou e tomou uma decisão que mudaria a vida daquela família para sempre. Vocês não merecem viver assim. Vou garantir que tenham um lar, comida e tudo o que precisarem para recomeçar. O momento era emocionante, mas foi interrompido por um homem que andava pelas redondezas, conhecido como Tonho. Ele se aproximou com um tom sarcástico e tentou causar confusão, mas Neymar, com classe, resolveu a situação, protegendo a família de qualquer interferência. A promessa de Neymar trouxe esperança e marcou o início de uma nova vida para Pedro, Dona Clara e Sofia. O gesto de honestidade do menino não apenas mudou seu destino, mas mostrou que, mesmo nas adversidades, o bem sempre encontra um caminho para florescer. Todo mundo ajuda quando é famoso na jogada, né? Disparou Tonho, com um sarcasmo que cortava o ar. Ele, que vivia nas ruas há mais tempo que a família de Pedro, não conseguiu disfarçar a irritação com a atenção repentina que eles estavam recebendo. Eu tô aqui há anos e ninguém nunca fez nada por mim. Por que eles merecem mais do que eu? O comentário de Tonho gerou um desconforto imediato. Neymar, no entanto, manteve a calma. Ele olhou para Tonho, demonstrando empatia, mas sua voz firme carregava a seriedade necessária para aquele momento. Eu entendo o que você tá dizendo, cara. E quero ajudar quem eu puder. Mas Pedro fez algo incrível. Ele podia ter ficado com a minha carteira, mas escolheu fazer o que é certo, mesmo passando por tantas dificuldades. Isso merece reconhecimento. Tonho apenas bufou, afastando-se e murmurando algo inaudível. A cena afetou profundamente Dona Clara, que começou a chorar baixinho, envergonhada. Desculpa, Neymar. Ele não é mau. A vida aqui é muito dura. Às vezes, a gente perde a esperança. Neymar assentiu, compreendendo a dor por trás das palavras dela. Com o coração tocado, ele se aproximou novamente de Tonho, que agora estava encostado em uma parede, com o olhar perdido. Eu não vou te esquecer, Tonho. Vou te ajudar também, disse Neymar, com uma serenidade que desarmou o homem. Tonho levantou os olhos, surpreso, mas permaneceu em silêncio. Voltando sua atenção para Pedro e sua família, Neymar deu uma ordem direta à sua equipe: quero que essa família seja levada para um hotel hoje mesmo, enquanto encontramos uma solução mais permanente. Dona Clara tentou protestar, receosa de parecer ingrata. Não precisa, Neymar. Já tá fazendo muito. Neymar interrompeu com um sorriso caloroso: vocês não precisam mais passar por isso. Não é um favor, é o certo a se fazer. Enquanto a equipe do jogador organizava tudo, a notícia do gesto de Neymar já começava a se espalhar. Em pouco tempo, jornalistas começaram a chegar ao local, transformando a história de Pedro em manchete. Pedro, que sempre havia sido invisível aos olhos da sociedade, agora era o centro das atenções. Ainda confuso, mas com um brilho de orgulho nos olhos, ele dizia humildemente aos repórteres: eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Apesar da comoção, os comentários online logo mostraram a polarização da opinião pública. Enquanto muitos elogiavam Neymar e Pedro, outros questionavam se o jogador não estaria apenas tentando melhorar sua imagem.
Questionado pelos jornalistas, Neymar respondeu com serenidade: "O que importa não são os motivos que vocês especulam, mas as vidas que podemos mudar. E essa família merece uma nova chance." Ao ouvir isso, Tonho, que observava de longe, parecia menos cético. Pela primeira vez, ele se aproximou novamente, estendendo a mão para Neymar. "Desculpa pelo que eu disse antes. Eu tava errado." Neymar apertou sua mão com um sorriso. "Tá tudo bem, amigo. Cada um carrega suas dores de um jeito. Vou te ajudar também, como prometi." Pedro, que observava tudo em silêncio, sentiu algo que há muito não experimentava, e esperança. Antes de se despedir temporariamente, Neymar garantiu que a família de Pedro teria um novo lar já no dia seguinte. No caminho para o hotel, Pedro não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou: "E mãe, você acha que isso tudo é real? Ou a gente vai acordar e descobrir que foi só um sonho?" Com lágrimas nos olhos, Dona Clara respondeu: "Não sei, meu filho. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que as coisas vão melhorar." Na manhã seguinte, Neymar cumpriu sua promessa. Um carro já aguardava para levar a família para um lugar que, finalmente, poderiam chamar de lar. Pedro e sua família acordaram com uma surpresa que parecia tirada de um sonho. Um carro enviado por Neymar os aguardava para levá-los a um novo lar. Ao chegarem, a cena deixou mãe e filho sem palavras. A casa era simples, mas aconchegante, com 2 quartos, uma cozinha equipada e móveis básicos. Para quem havia passado anos nas ruas, aquele lugar era um verdadeiro palácio. Dona Clara não conteve a emoção. Abraçou os filhos enquanto lágrimas corriam por seu rosto. Pedro, maravilhado, correu para explorar o espaço e uma cama só para ele, um chuveiro quente e até uma geladeira repleta de alimentos. Para ele, cada detalhe era um pedaço de um sonho realizado. Neymar, acompanhado de sua equipe, estava lá para recepcionar a família e garantir que tudo estivesse em ordem. "Vocês merecem isso e muito mais", disse ele com um sorriso caloroso. "E quero que saibam que essa ajuda não para por aqui. Vamos garantir que vocês tenham o suporte necessário para recomeçar de verdade." Ele explicou que havia contratado uma assistente social para ajudar Dona Clara a encontrar um emprego e matricular Sofia em uma escola. Pedro também teria acesso à educação e a atividades esportivas. O brilho nos olhos do garoto refletia a esperança que há tanto tempo parecia distante. Mas, enquanto celebravam, uma multidão começou a se formar do lado de fora da casa. Jornalistas e curiosos, atraídos pela repercussão da história de Pedro, se aglomeravam. Entre os elogios, havia também críticas. Um repórter disparou: "Isso tudo é só marketing para Neymar se promover." O comentário trouxe desconforto à família, especialmente a Pedro, que olhou para Neymar com preocupação. O jogador, porém, permaneceu sereno. Colocando Pedro ao seu lado, ele se posicionou diante das câmeras e respondeu: "Vocês podem dizer o que quiserem sobre mim, mas essa história não é sobre Neymar. É sobre o Pedro, que teve a coragem de fazer o que é certo, mesmo enfrentando tantas dificuldades. O mundo precisa de mais pessoas como ele." O discurso emocionou muitos presentes, mas o ambiente ainda estava tenso. Então, algo inesperado aconteceu. Tonho, o homem que havia criticado Neymar no dia anterior, apareceu na multidão. Com um microfone na mão, ele disse: "E ontem, eu também duvidei. Achei que ele estava fazendo isso só para aparecer. Mas ele não só ajudou o Pedro, ele me ajudou também. Hoje de manhã, mandaram-me buscar e me colocaram em um abrigo. Agora, eu tenho uma chance de sair das ruas. Esse cara é de verdade, e eu estou aqui para agradecer." As palavras de Tonho silenciaram os críticos. Neymar se aproximou e o abraçou, enquanto a multidão o aplaudia. A sinceridade de Tonho e a humildade de Neymar mudaram até os corações mais céticos. Quando os repórteres finalmente foram embora, Neymar teve um momento mais íntimo com a família de Pedro. Ele revelou que havia transferido um valor significativo para uma conta em nome de Dona Clara, garantindo que ela pudesse se estabilizar enquanto procurava emprego. A gratidão de Pedro era visível em cada palavra. "Muito obrigado por tudo, Neymar.
Eu nunca vou esquecer o que você fez por nós. Neymar sorriu e respondeu, e eu nunca vou esquecer o que você me ensinou, Pedro. Você me lembrou que pequenas ações podem mudar o mundo. O momento mais especial do dia foi quando Neymar entregou a Pedro um presente simbólico, uma bola de futebol autografada. Isso é para você lembrar que pode alcançar qualquer coisa. Nunca desista dos seus sonhos. Pedro segurou a bola com cuidado, como se fosse um tesouro, sentindo que, finalmente, sua vida estava mudando para melhor. O maior tesouro do mundo é a honestidade, e Pedro sabia disso. Ele olhou nos olhos de Neymar e fez uma promessa carregada de emoção: vou me esforçar, Neymar. Um dia quero ser como você. Com um sorriso caloroso e um brilho de esperança nos olhos, Neymar se despediu, deixando Pedro e sua família com corações transbordando de gratidão e um novo sentimento e a certeza de que o futuro poderia ser diferente. Para Pedro, aquele momento não foi apenas um dia inesquecível, foi o ponto de virada de sua vida. Não era só pela ajuda recebida, mas pelo exemplo de bondade e generosidade que Neymar havia plantado em seu coração. Ele agora tinha algo valioso e a inspiração para sonhar e acreditar. Nos dias que se seguiram, a transformação foi nítida. A nova casa trouxe muito mais do que um teto e conforto, trouxe a segurança que parecia inalcançável por tanto tempo. Dona Clara, com o suporte da assistente social contratada por Neymar, começou a se reerguer. Em poucas semanas, conseguiu um emprego como cozinheira em um restaurante próximo, um trabalho que trouxe de volta a dignidade e o orgulho que ela tanto desejava. Sofia, por sua vez, foi matriculada em uma escola da região. A menina, antes tímida e retraída, floresceu de forma impressionante. Fez amigos rapidamente e parecia se transformar a cada dia, redescobrindo o prazer de ser criança. Pedro, com a ajuda de Neymar, passou a frequentar aulas de reforço escolar e ingressou em uma escolinha de futebol. O garoto que antes passava os dias catando recicláveis agora vivia uma rotina cheia de estudos, treinos e novos sonhos. Ele corria atrás de cada oportunidade como se estivesse driblando os obstáculos que antes pareciam invencíveis. Neymar manteve contato com a família, certificando-se de que nada faltasse. Mais do que um benfeitor, ele se tornou um verdadeiro mentor para Pedro. Durante uma de suas visitas, Neymar compartilhou uma mensagem que Pedro jamais esqueceria. Você não precisa ser famoso para fazer a diferença. Continue sendo a pessoa honesta e corajosa que você é, e o mundo vai reconhecer isso. Essas palavras se tornaram o lema de Pedro, um mantra que o guiaria em sua jornada. Ele não apenas guardava a bola autografada por Neymar como um tesouro, mas também carregava consigo o exemplo de humildade e generosidade que aquele ídolo havia demonstrado. A cada dia, Pedro e sua família davam passos em direção a uma vida nova, cheia de esperança e possibilidades. O garoto não apenas tinha sonhos, mas agora sabia que, com esforço e honestidade, era possível realizá-los. E, naquele momento, Pedro entendeu que o maior presente de Neymar não havia sido a casa, o apoio ou a bola de futebol, mas sim a coragem para acreditar em um futuro melhor. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.